na época que eu comecei, por exemplo, a fazer as redes sociais, pouquíssima gente fazia. E eu ouvi de tudo, né? Do tipo, imagina, olha lá, realmente é o médico marqueteiro. E ouvi críticas de pessoas que falaram assim, batiam no peito e falavam assim, eu não preciso disso porque minha agenda tá lotada, porque meus pacientes vêm por indicação e porque eu não preciso das redes sociais. Corta para o mundo atual, né? Em que não existe mais um boca a boca sem uma boa rede social. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Prontuário de Gestão, podcast aqui da Gestão DS. Eu sou o Felipe, cofundador da Gestão DS, host aqui do nosso programa, e hoje eu estou muito feliz com o episódio que a gente vai gravar. Foi um dos temas mais pedidos da nossa comunidade, falar um pouco sobre marketing, sobre conteúdo, sobre imagem pessoal. Só que como eu estava conversando aqui já nos bastidores com o nosso convidado de hoje, a gente tinha que trazer alguém skin in the game, que realmente que é uma referência, mas que ao mesmo tempo faça e tá na linha, ali no front, ali, de fato fazendo conteúdo e se expondo, que é um médico, né? Então a gente tá feliz em dobro também, porque além de ter hoje um convidado dessa grandeza com a gente aqui hoje, o Dr. Daniel também é nosso cliente na Gestão DS, né? Então, Exatamente. Seja muito bem-vindo aí ao nosso programa e conta um pouquinho da tua história pra gente. Muito obrigado, viu, Felipe, pelo convite. Realmente estamos juntos já há alguns anos, né, Isso com a aí. Gestão DS. E fico muito feliz de participar, de estar aqui com vocês. Eu venho aprendendo cada vez mais a falar mais abertamente sobre business, sobre gestão. Eu acho que é um assunto que me encanta muito. Boa. Então vai ser um prazer participar aqui com vocês. Que legal. Eu sou de São Carlos, né, do interior de São Paulo, e eu vim para São Paulo para fazer dermatologia, já querendo morar em São Paulo. E estou há 10, 11 anos, na verdade, esse ano, em 2023, faz 11 anos que eu estou atuando na área. E há 10 anos atrás que eu iniciei a parte de consultório particular. Uhum. E assim como todo médico que está iniciando, né, a gente acumulava vários empregos, né? Então eu comecei numa clínica que eu alugava por período, por horário, fazia umas 4, 6 horas no máximo de atendimento particular nessa clínica, que não era minha, né, era só locação, e me dividia em muitos outros empregos para manter ali a renda e para conseguir me desenvolver. E aí aos poucos o número de pacientes foi aumentando e aí depois de acho que aproximadamente uns 4 anos é que eu fui abrir mesmo a primeira clínica, também bem pequenininha, de 40 metros quadrados, mas daí foi aquele momento que eu já tive que contratar a minha secretária, já tive que contratar a minha auxiliar de sala, e aí eu realmente comecei a ver que o negócio era de verdade, assim, a parte... E além do atendimento. Eu já comecei a ver que eu tinha que ter um pouco mais de conhecimento, mas infelizmente naquela época foi por erro e acerto, tá? Não foi por... Eu não fiz nenhum curso, nada, não tinha, acho que essa oferta hoje que a gente tem, né? Esse nível tão bom de formação que a gente tem acesso hoje. Então, infelizmente, foi erro e acerto. Então, assim, as escolhas dos profissionais que começaram comigo não foi baseado em experiência já de bagagem que eles tinham em outras clínicas, foi mais por indicação de, olha, conheço a fulana, ela é ótima, ela trabalha em tal lugar, trabalha bem, então eu fui lá e contratava, mas não tinha experiência em clínica, por exemplo. Então foi dando, algumas coisas foram dando certo, outras nem tanto, mas acho que tudo isso vale como experiência. Mas o que eu acho que o que me chamou, o que me moveu muito para esse tipo de atendimento, especialmente o atendimento particular, e o que me moveu a abrir a primeira clínica foi justamente porque eu tinha outras experiências de trabalhar em outras clínicas e não concordar muito com aquilo que eu via. Às vezes era o espaço que eu achava que não era o melhor espaço para receber meus pacientes, a equipe da clínica não tratava meu paciente do jeito que eu gostaria de tratar, então esse choque entre o que eu esperava proporcionar para o meu paciente e o que ele realmente recebia dos locais onde eu não tinha autonomia para mudar, foi o que me levou a falar assim, bom, então eu vou ter que fazer isso do meu jeito. Fazer diferente. Fazer diferente, exato. Então mesmo quando eu estava ali naquela primeira clínica com 40 metros quadrados, com 2 funcionários apenas, eu já tinha uma autonomia maior de fazer assim, não, então vou melhorar essa experiência, vou fazer com que a forma como vai ser tratado e comunicado do início ao fim do paciente seja
com a minha impressão, com o jeito que eu gosto de atendê-lo dentro da sala também. Ah, que bacana. A gente até tem quando eu te mandei a mensagem para te fazer o convite, a gente tem um serviço na gestão DS que é o 360, né? Sim. E lá tem uma pergunta que a gente faz para todos os clientes que vão iniciar, que é quem tu tem como referência, né? Em redes sociais, em conteúdo, né? E acho que uns 70% ali dos nossos clientes desse plano, eles falam o teu nome, né? O Dr. Daniel Dziavas. Feliz. Então, só que quem olha hoje, assim, poxa, parece que sempre foi assim. Acho que é muito bacana tu desmistificar, primeiro que foi muito no erro e acerto, muito no empreendedorismo mesmo. Exato. Ali de testar as coisas. Mas aí eu queria te aproveitar e te perguntar assim, doutor, quando é que tu percebeu, então, que tu precisava profissionalizar a gestão? Esse estalo, assim, essa virada de chave, que nem tu falou, naquele momento talvez não tinha muitos cursos, ainda muitas referências, mas quando é que tu, olha, eu preciso dar esse próximo passo, o que foi que te moveu, te inspirou, assim, para buscar alguma coisa diferente em gestão? Confesso que nessa primeira clínica foi quando eu contratei uma enfermeira que tinha bagagem, né? Então, quando a gente está no consultório particular, a gente acaba ficando ali muito isolado, né? Então, assim, e eu não tive durante a minha formação um tutor, alguém mais velho, que a gente chama de padrinho, né? Alguém que falou assim, faz isso, faz aquilo, esse jeito é melhor. Então, eu ficava bastante isolado ali no meu mundo e falava assim, ó, vamos ver o que dá certo e o que não dá. E essa enfermeira, ela já tinha um pouco mais de bagagem e ela ali me indicou uma consultoria. Ela falou, já tinha trabalhado em outras clínicas, falou assim, olha, traga essa consultoria para você que eles vão conseguir te dar esse suporte. E esse primeiro contato com a consultoria me abriu o campo de visão para uma série de coisas que eu não tinha conhecimento, né? Então, tanto questões relacionadas à liderança, realizei o primeiro paciente oculto, né? A dor do primeiro paciente oculto, que você fala assim, porque é difícil, né? Você vê os seus erros expostos e fala assim, porque a gente gosta de acertar, mas errar é difícil, né? Exato. Então, acho que esse foi o primeiro ponto. Mas ao mesmo tempo que tinha esse lado bom, né, de aprender com a consultoria, eu me vi também engessado em certos modelos que algumas consultorias tentam nos submeter, né? Então eu me lembro que essa mesma consultoria falou assim, Daniel, isso já era 2017 para 2018, então eu tinha 1 ano e meio dessa clínica de 40 metros e foi nessa primeira clínica que eu consegui sair dos outros empregos e começar a ficar full time. Então, em 1 ano nessa clínica, eu fiquei full time trabalhando e já com a agenda ocupando de segunda a sexta de pacientes particulares. E aí começou a ficar muito apertado, né? Porque eu fazia tudo. Então, eu fazia os injetáveis, fazia os lasers e eu precisava ter mais assistência e para ter mais tecnologias eu precisava também de mais salas. E eu tinha praticamente uma sala de preparo e a minha sala principal. E eu lembro que nessa época, quer dizer, desse tamanho de clínica, a consultoria chegou para mim e falou assim, olha, sabe o que você tem que fazer? Você tem que mudar o nome da sua clínica. Não pode mais ser seu nome. Tem que ser um nome terceiro, porque você vai querer vender a sua clínica um dia. E assim, eu respeito, porque tem muita gente que tem esse plano, né? É que são objetivos, mas são objetivos diferentes. Então, assim, nunca me foi perguntado, você tem esse sonho? Você quer parar de trabalhar aos 50, 60? E não, simplesmente foi falado, o certo é isso. Não vale a pena você ter a clínica no seu nome, porque um dia você vai querer vender e ninguém vai querer pagar pela clínica do seu nome. E imagina se eu tivesse feito isso naquela época, né? E o meu destino acho que ia ser bem, bem diferente. Então, eu acho que as consultorias têm, claro, o seu lado muito bom, mas a gente também tem que filtrar. E aí, o que eu percebi ao longo dessa consultoria é que alguns tipos de conhecimentos eu tinha que buscar sozinho, através de cursos que eram mais imparciais, para eu achar o meu jeito também de fazer a gestão. Porque não existe um modelo. Exato. Né? Exato. Então, foi dessa forma, foi já indo para essa segunda clínica que eu comecei a buscar esse tipo de conhecimento, fazer cursos. Nos últimos anos, né, eu fiz bastante. Quando eu mudei para a clínica atual que eu tô, que a gente tem 750 metros quadrados, a gente tem um número de colaboradores muito maior. Hoje, diretamente, a gente tem 35 em loco, mas indiretos a gente tem mais uns 20. Então, caramba, o game mudou, né? É outro jogo, né? E aí foi o momento mais importante que eu falei assim, bom, agora eu preciso ir além. Não basta o conhecimento básico de gestão, que foi daí que eu fiz a imersão do G4, que eu me aprofundei mais nos assuntos, porque eu sentia que, assim, é muito mais fácil você liderar uma equipe pequena, né, engajar essa equipe pequena do que uma equipe maior. A equipe maior, ela exige demanda uma atenção muito maior, até para você estabelecer muito bem
os valores, a cultura, e realmente o paciente sair da experiência sabendo que tudo que ele viveu de ponta a ponta, né, do início ao final, seguiu exatamente a mesma linha, todo aquele propósito que a gente tem para ele. Boa. Eu gosto muito desse assunto de time, a gente vai deixar um bloquinho lá no final pra gente falar um pouquinho dessa questão de cultura, né? Porque eu até brinco bastante com um dos meus sócios lá, que hoje a gente somos 65 pessoas na gestão DS. Uau. E aí, às vezes, ele fala, cara, hoje é mais fácil, a gente tem equipe. Mais fácil era antes, quando era nós três. Tipo, agora, tu passar essa cultura, mesmo formato de atendimento, porque antigamente a gente tem muito essa preocupação com o atendimento do cliente também, né? Acho que os nossos negócios, eles são muito parecidos nesse sentido, para a questão da indicação, de cuidado, porque a gente sabe como é difícil conquistar um paciente, conquistar um cliente. Então, aquele que entra, ele não pode sair. E tu passar isso, essa dor do dono, do empreendedor para a equipe, eu acho que é algo bem difícil, mas a gente vai conversar um pouquinho lá no final. E eu queria te aproveitar ainda dentro desse tema que a gente estava falando sobre quando é que tu teve essa mudança de chave, assim, doutor, porque a gente percebe que tu tem, tipo assim, tu tem muito conteúdo bacana para diferentes redes, assim. Tem pessoas que te inspiram, que hoje, assim, quem tu segue, que tu gosta de ver conteúdo, não só da área médica, se tiver da área médica também, mas que referências que tu busca aí na criação, assim, para a criação da tua marca, do teu branding? Hoje eu posso considerar assim, que eu me influencio, obviamente, por vários profissionais de diferentes áreas. Então, eu acho que até de influência, principalmente digital, assim, eu gosto de seguir grandes líderes, né? Até a gente estava falando antes em off dos sócios do G4, eles são realmente muito inspiradores, eu gosto da forma, aprendo muito com eles. De médicos, dermatologistas, eu sigo muito pessoal de fora. Tem um médico de LA chamado Dr. Emmer, que ele faz além de dermatologista, ele é cirurgião e ele mostra vários procedimentos, muitas tecnologias. Então ele é uma pessoa assim muito dinâmica, que eu gosto da forma como ele se posiciona, como ele fala. Tem um cirurgião plástico também de LA, que é chamado Kale, que é uma unanimidade hoje. Demora 4 anos para agendar a cirurgia plástica. Depois a gente vai deixar os nomezinhos para vocês poderem achar lá. Então são de profissionais médicos. Eu tento buscar influências fora, justamente para não ficar igual ao que já é feito aqui, né? Então é claro que eu tenho profissionais daqui do Brasil que eu admiro muito, que me influenciaram, né, na dermatologia. Mas do ponto de vista digital, eu sempre busco alguma coisa fora também, ou de outras áreas, justamente para a gente não fazer tudo igual, né? Exatamente, até porque a gente percebe, aqui no Brasil acaba chegando um pouco depois alguns tipos de material. Hoje, quando tu buscar as principais referências de gestão, marketing, vendas, a gente também vai muito lá fora para conseguir se inspirar e trazer para cá. E eu queria aproveitar esse gancho, assim, que tu já puxou, que tudo é muito igual, assim, como é que tu buscou se diferenciar nas tuas redes, nos teus conteúdos? Tu já falou um pouquinho das tuas referências, mas realmente, quando a gente vai observar, assim, pega lá, os feeds são tudo muito parecidos, tudo muito... Como é que tu buscou essa estratégia de diferenciação, assim, doutor? Bom, acho que o início foi bem natural, né? Eu comecei a realmente movimentar bem as redes sociais assim que eu abri esse primeiro consultório. Porque imagina, você abrir o primeiro consultório particular numa cidade tão grande quanto São Paulo, sem intenção de fazer credenciamento em convênio, eu nem tentei fazer o credenciamento, eu queria realmente desde o início atender particular. E a pergunta era, como que os pacientes vão me descobrir, né? Porque eu tinha ali uma carteira pequena de pacientes que vinham através de networking, né? Então, nossos amigos de amigos, aquelas rodas de academia, de conversas, né, nas nossas redes sociais presenciais que geravam esses pacientes. Mas eles não eram suficientes para encher o consultório de segunda a sexta. Então, as redes sociais estavam ali começando naquele ano, assim, era o momento que o pessoal estava começando a movimentar mais. Eu lembro do meu primeiro stories no Instagram, e mostrando uma tecnologia que tinha chegado. Então, era algo que não tinha muita referência ainda, não era muita gente que fazia, então era mais fácil ser autêntico naquela época, né? Tinha mais alcance também. Tinha muito mais alcance, era muito mais fácil de crescer. Mas o que eu vejo é que realmente eu consegui trazer coisas da minha personalidade para a minha linha editorial. Então, assim, eu, por exemplo, sempre gostei
de novidades. Uhum. Eu sempre quis ficar muito atento então eu sempre gostei muito de jornal, de revista, e depois quando eu me tornei médico, eu adorava ficar ali Hoje a minha distração sempre eu acordo cedinho e eu fico ali rodando o PubMed, jogando palavras-chave para ver o que tem de artigo novo a respeito de assuntos que fazem parte do meu dia a dia. Então, a novidade, para mim, sempre me atraiu. E aí falar, por exemplo, de novas tecnologias ou de novas publicações científicas no meu Instagram foi uma coisa muito natural. Perfeito. Eu sempre gostei de estudar falando, explicando. E foi por isso que, né, acho que eu me desenvolvi muito na parte de comunicação. Durante a faculdade eu era preceptor, aí depois, quando eu me tornei dermatologista, eu comecei a trabalhar como speaker de marcas tanto de injetáveis quanto de tecnologias e atuo bastante nisso até hoje. Então, explicar, falar, ensinar também é algo que eu sempre gostei muito. Então, trazer isso para as redes sociais também era muito natural. Então, acho que foi isso, assim, o Daniel que as pessoas veem lá nas redes sociais e as características ali que eu demonstro fazendo um Reels ou fazendo um post ou colocando a minha opinião, é exatamente o Daniel que elas vão encontrar pessoalmente, entendeu? Não tem muito segredo no fim, é realmente a essência ali, é natural, é espontâneo para ti, é de fato o que aparece nas redes sociais é o que o pessoal vai ver lá na clínica também. Eu dou uma dica quando na mentoria para os alunos que eu falo assim, pergunta quando às vezes a gente tem essa dúvida, essa identidade, né? Mas como que eu vou saber o que realmente eu sou? Qual que é a minha personalidade para imprimir essa personalidade no editorial? Eu falo para eles, olha, pergunta para os 5 pessoas à sua volta, entendeu? Fala assim, o que me faz lembrar você? Quais são as minhas principais características? Não só relacionado à pessoa do trabalho, mas relacionado a tudo. Porque essas características, você é bem comunicativo, você é estudioso, você é aquela pessoa que adora uma novidade, você já tem um perfil mais científico, gosta de saber tudo a fundo, tem que provar cientificamente que dá resultado para você acreditar. Todas essas características você pode trazer para a sua linha editorial, né? E é por isso que funciona, né? Porque é natural. Eu vejo, às vezes, um grande erro que o pessoal comete por exemplo, você estava falando ali na tua trajetória, sempre foi mais comunicativo e tudo mais. Então, pra ti é mais natural desse formato. Agora, daqui a pouco, uma pessoa mais séria, querer aparecer de um jeito, assim, mais espontâneo, aí lá no consultório não é assim, ou vice-versa, acaba não conseguindo passar desse digital pro offline também, né? Exato. E é muito interessante porque hoje a gente já desmistificou isso, né? Que nas redes sociais, por exemplo, eu sigo um endocrinologista que ele só faz post escrito, ele nunca apareceu nos stories, e os posts dele são, assim, com engajamento brilhante, assim, ele é excelente. Achou a linha, né? Ele achou a linha dele, ele não gosta de aparecer, ele não quer mostrar a vida particular dele, ele quer fazer os posts totalmente científicos, só que assim, existe uma base gigante, primeiro de outros médicos que querem segui-lo porque querem se manter atualizados através dele, e existe também uma base gigante de pacientes que são ávidos por novidades e que querem saber tudo de novo a respeito de endocrinologia. Então aquela história de que, não, você tem que mostrar o seu café da manhã, a hora que você vai para academia e não sei o quê, não existe isso, São né? modelos, né, doutor? Assim como a gente abriu falando um pouquinho dos modelos de gestão que falaram pra ti, olha, tu precisa fazer sem o teu nome porque senão tu um dia vai vender. Cara, não existe certo e errado. Exato. Existe formatos, né, que vão funcionar. Claro que, por exemplo, um vídeo, a gente sabe que daqui a pouco pode ter mais engajamento, mas acaba sendo um público bem nichado e tem gente que aprende mais lendo, né? Então, acho que tem um conteúdo para cada tipo Para cada tipo. E o mais interessante é realmente você se sentir confortável. Acho que não tem nada pior do que você acabar de fazer um post ou alguém, né, da sua equipe, por exemplo, fazer um post para você olhar e você não sentir a vontade com aquilo e ficar se questionando. Poxa, mas será que isso sou eu mesmo? Será que é essa imagem? Porque engajamento é muito relativo, né? Assim, eu falo que se você colocar, sei lá, uma foto sem camisa, você vai ter um ótimo engajamento. Agora, sim, você vai atrair, né, um público legal para sua clínica? Exato. Depende da sua área. Talvez se você for, né, um nutrólogo, médico do esporte, que você precisa mostrar isso, ok. Mas se você quer atrair um outro tipo de público, você é de outra área, não, né? Você pode, inclusive, afastar esses pacientes. Então, realmente, acho que seguir uma linha e, obviamente, ter uma constância, né? Porque não acontece da noite pro dia. Imagina, você vê o Instagram, agora é difícil até de crescer, mas assim, além de difícil de crescer, é difícil de você manter, né, o engajamento. Exato.
Então, realmente Cada vez mais difícil. é uma construção que a gente tem que fazer, as regras mudam, né? Então, exige uma grande flexibilidade. Então, por exemplo, o Reels estava bombando desse jeito. Agora não está mais. Uhum. De tal forma, né? Se você seguir o modelo que você sempre fez Reels, pode ser que com a próxima atualização não seja esse o melhor modelo, seja fazer outro. Então, você ter essa humildade intelectual, né? De falar assim, não, as regras mudaram, eu tenho que me adaptar, isso é super importante. Boa. A gente falou um pouquinho dessa tua trajetória, principalmente da construção um pouco dos teus conteúdos para tuas redes da clínica, mas quem te acompanha lá, a gente seguiu os teus conteúdos lá, percebe o quanto tu tem um conteúdo planejado para cada tipo de rede, né? Acho que isso me chamou muito a atenção, olhando assim, pô, lá no LinkedIn falando sobre business, lá no TikTok um pouco mais também espontâneo, tem teu canal no podcast também ali que tem uma série de cortes ali. Eu queria entender um pouquinho mais assim, doutor, sempre foi planejado assim? Não foi com o tempo, e também uma coisa que me chamou muito a atenção foi a tua própria construção da tua imagem, que é separado, tem a ver com a clínica também, mas tu tem também esse foco na construção da imagem, com marcas e tudo mais. Queria saber um pouquinho desses conteúdos para as redes e também da tua construção da tua imagem pessoal. Então, o conteúdo para as redes não foi algo pensado desde o início, então por muito tempo eu fiquei muito restrito ao Instagram e replicava só o material para o Facebook. E aí com o tempo eu comecei a ver, né, principalmente com esses cursos, essas formações em que a gente ouve muito falar do Omnichannel, né, que a gente tem que estar presente em vários canais e que realmente cada canal comunica com o público e de uma forma, né? E também atento a essa questão dessa flexibilidade, da forma como esse mundo digital muda, né, e gira. Então, já há algum tempo a gente vem se dedicando, eu e minha equipe, para diversificar os assuntos. E porque realmente, assim, por mais que hoje a gente tem, né, ainda o Instagram como um maior ponto de visibilidade e acaba sendo o ponto de pacientes que vêm de redes sociais, o ponto mais referenciado como fonte, né, de indicação para agendamento, mas a gente não tem que estar atento às formas de comunicação de outras redes e principalmente os conteúdos que elas permitem. Então, por exemplo, o YouTube realmente ele permite um conteúdo muito mais extenso, a gente consegue se aprofundar mais, me permite, né, esse tipo de conteúdo como foi o Sala de Espera, que eu já tinha essa vontade de fazer um conteúdo não necessariamente direcionado tão profundo, tão específico, tão científico, digamos assim, mas que abrisse mais para essa questão da beleza, da saúde, mesclar um pouco com esses assuntos do Ian também, né, que é a parte de stylist, de moda, de comportamento, e trazer essas pessoas que são pessoas aí que nos influenciam tanto, que a gente vê tanto, para dentro da clínica, mas falando de uma maneira mais casual, como uma sala de espera permite, né? Só fazer um pontinho, até quando a gente começou a procurar a gente descobriu o teu podcast assim, a gente começou a procurar que nome a gente vai colocar no podcast da Gestão DS. Aí alguém falou Sala de Espera. Aí a gente foi olhar, achou o teu podcast. O Sala de Espera, foi muito legal. O Sala de Espera, a gente completou um ano agora, nós fizemos 2 temporadas, a gente vai agora para a 3ª temporada, e foi essa forma da gente abrir o caminho para o YouTube, porque eu não produzia conteúdo para o YouTube, e trazer realmente o Daniel de uma outra forma. Então até a minha forma de vestir lá no Sala de Espera é diferente do Daniel dermatologista, mas ao mesmo tempo as pessoas veem ali que na hora de falar de assunto sério, científico, eu também puxo esses assuntos, porque o Ian ele já é a parte realmente mais solta, mais livre, que é a parte do artista, da moda, né? Então é bom que tem esse contraponto. E sem dúvida é um conteúdo muito interessante que literalmente roda dentro da clínica. Então a sala de espera fica lá passando uma das TVs, ou sala de espera. Então o paciente já chega lá na sala, às vezes já comentando aquilo que ele viu. Então é uma forma interessante e muito gratificante, assim, que eles puderam ver uma outra faceta minha, e é bom que abriu o campo para a gente falar de outros assuntos. O LinkedIn eu comecei a desenvolver principalmente quando eu me apaixonei mesmo e mergulhei na questão da gestão. Faz aproximadamente um ano que eu comecei a fazer muitos cursos e comecei a me dedicar mais assim à parte teórica da coisa, porque antes eu só absorvia, né, a partir das consultorias e das pessoas que eu contratava para me ajudar na gestão.
E foi há um ano que eu falei assim, não, agora eu tenho que vestir essa camisa, eu tenho que vestir a camisa do CEO e ir para a parte realmente de estratégia. Não dá mais para eu só ficar ouvindo o conselho dos outros. Eu tenho que gerar os conselhos, né, para a equipe. E o LinkedIn, ele, além de a gente conseguir absorver muito bem desses assuntos, mas é um local onde eu pude trazer bem aquilo que eu vim implantando, que eu vim, os erros e acertos que a gente veio fazendo na clínica e que nos ajudaram a chegar hoje nesse modelo de gestão que a gente chegou. Boa. E da imagem pessoal, assim, doutor, como é que foi essa criação? Quando é que tu sentiu essa necessidade de ter, olha, eu preciso investir também? Porque eu até me chamou bastante atenção lá, porque tu estava fazendo tipo um unboxing lá das marcas, até um perfume que eu uso lá, eu falei, doutor, talvez use o mesmo perfume que o meu. Como é que foi essa construção e como isso impactou nas tuas redes positivamente? A gente estava falando um pouco no off, que antes também, porque às vezes o paciente é tanto conteúdo que ele, poxa, será que o doutor parou de atender? Como é que isso impactou positivamente e negativamente nas tuas redes? A construção foi super natural também, não foi nada planejado. Até porque a gente não consegue separar, né, o Daniel dermatologista do Daniel pessoa, e as pessoas desde o início elas compram aquilo como uma marca, né? Então eu sou minha marca, né? E eu sempre tomei muito cuidado de cuidar dessa marca. Eu me lembro quando eu trabalhava na clínica dos outros, né? Então eu não tinha minha própria clínica e atendia em clínicas de outros dermatologistas. E eu pensava, poxa, e quando eu sair daqui, como que os meus pacientes vão me acompanhar? Então eles vão me acompanhar e eu tenho que reforçar a minha marca. Então eles têm que lembrar do Daniel Dziabas, por mais que eu estivesse trabalhando na clínica XYZ, mas é o Daniel Dziabas na clínica XYZ. Perfeito. Então, eu sempre tive esse cuidado, né? Na forma como eu iria me portar nas redes sociais, tudo eu já entendia que todos os sinais que eu iria dar ali teriam que ser muito coerentes com aquilo que eu esperava de tipo de informação que chegava para o meu paciente, a percepção que ele iria ter de mim. Tanto de quem já era meu paciente, quanto dos futuros pacientes. Então, foi realmente muito natural. Eu mostro ali nas redes sociais aquilo que eu realmente acredito, aquilo que eu gosto, as pessoas conseguem pegar um pouco ali da minha personalidade. A minha vida pessoal eu também mostro bem pouco em relação à parte de trabalho, digamos assim. Mas o pouco que eu mostro, as pessoas também já se identificam super, e é algo que, durante a consulta, elas mesmo perguntam, elas se sentem próximas. Eu acho que isso também é super válido. Por isso que eu falo assim, tem que ter estratégia, né? Porque aquele conteúdo ele pode ser muito bom para você, mas ele também pode ser muito ruim se você não souber usar. Então, usando com inteligência, com estratégia, a forma como aquilo que você quer passar vai chegar da maneira correta para o seu paciente. E aí, os convites, eles vieram bem naturalmente mesmo, tanto da própria indústria, né? Então, hoje a gente tem contato tanto para fazer participações em eventos, quanto para fazer divulgações. Já participei de live, já participei de lançamento de produtos, não só da indústria de injetáveis e tecnologias, mas também da indústria cosmética, e mais recentemente também de indústria têxtil, né? Então eu fiz uma ação com a Coach, mas é isso, assim, acontece realmente porque acho que eu, Daniel, médico, dermatologista, obviamente tenho meus gostos em relação às roupas, e as pessoas ficam ali muito, sempre que eu posto, né, como que eu tô indo pro consultório, as pessoas perguntam, de onde é esse sapato, de onde é essa calça. Então, não é meu core business, né, não é uma coisa que eu faço todo dia, porque eu também realmente não tenho vontade de ser um influenciador de moda, esse não é o meu objetivo, mas indiretamente isso acontece. Até uns amigos brincam e falam assim, agora, desde que eu mudei para esse último consultório, eu mudei muito meu estilo de vestir, né? Então, quando eu fui passando por fases. Então, né, quando eu fui para a segunda clínica, minha primeira clínica, ela tem... A forma como eu me vestia era totalmente relacionado ao momento que eu estava. Então, imagina, primeira clínica, não era ninguém em São Paulo, eu era super jovem, né? Eu estava ali com 28, 29 anos. Então, eu tinha que imprimir toda a minha... a responsabilidade de um médico, eu tinha que mostrar ali que, apesar de ser novo, eu sabia o que eu estava fazendo. Então, como que eu me vestia? O jaleco tradicional, uma camisa, uma gravata.
Eu lembro que uma vez eu fui dar aula, eu já dava treinamento de laser, e eu postei um stories que eu tava dando aula e eu tava lá fazendo laser ou injetando, não me lembro, de blazer. E até uma pessoa comentou, falou assim, por que você tá de blazer? Você tá injetando? Que roupa é essa? Nada confortável, né? Mas naquele momento era necessário me vestir daquela forma. Quando eu fui para a segunda clínica, que já foi, né, eu fui para uma clínica de 150 metros, a gente já aumentou a grade para 9 ou 10 colaboradores, então já era uma clínica maior e eu já estava me sentindo muito mais seguro. Eu já estava aumentando também o ticket dos meus pacientes e tudo mais, então, e naquele momento, inspirado pelos médicos lá de fora que eu seguia, e foi o momento que eu decidi ir para o scrub. E o meu branding mudou para o branco e preto. Então eu fui para o scrub preto, que era tipo super inédito no Brasil. Ninguém usava scrub, especialmente dermatologistas. Scrub usava só no centro cirúrgico, né? Só os cirurgiões. E aí foi realmente o momento que eu falei assim, bom, tô seguro de mim, agora eu consigo ali desenvolver, já tenho uma carteira boa de pacientes que sabem que apesar de ser muito novo, eu sei do que eu tô falando, confio no meu trabalho, e fez muito sentido naquele momento para mostrar esse meu perfil de inovação, de estar atento às novas tecnologias e de estar seguro com o que eu estava fazendo. E quando a gente foi agora para a terceira clínica, que tinha uma atmosfera, tem uma atmosfera completamente diferente, é uma casa dos anos 70, que a gente fez uma arquitetura totalmente futurista e ao mesmo tempo tem alguns traços mediterrâneos e tudo mais. Eu quis mudar e quis ir para um estilo que eu sempre gostei muito, que é um estilo bem clássico, atemporal, bem minimalista, com branco, com preto, e hoje eu vejo que também virou, de certa forma, uma tendência aí de outros médicos usando as golas rolês, usando tudo preto ou tudo branco, bem um estilo monocromático. Então é algo que realmente eu percebi que para minha marca era importante essas mudanças, e naturalmente eu trouxe isso através das redes, e isso obviamente é captado desde do público em geral, captado por outros colegas que também se inspiram e também captado por marcas que também falam, ele tem esse fit com o fashion, apesar de não trabalhar nessa área, então vamos também chamar ele para fazer alguma coisa nesse sentido. Até um dos que a gente segue, que a gente estava falando do G4, o Alfredo, lá ele lançou recentemente o livro Todos Somos Uma Marca, né? Sobre o poder dos influencers, como a gente impacta e tudo mais. Como você falou, não tem o objetivo de virar um influencer, mas isso acaba, de certa forma, também impactando positivamente em atração de paciente, ou esses conteúdos eles não se conversam? Como é que tu percebe esse teu movimento quando tu rompe um pouco essa bolha só da medicina? Isso te ajuda também, de alguma forma, no consultório? Acredito que ajuda, sim, em termos de posicionamento. Então, por exemplo, quando eu fiz esse evento na Coach, eu tive ótimos feedbacks, né? Do pessoal falando, que legal, nossa, fazendo um evento, tinha uma participação de influenciadores super importantes, de outras áreas, não tinha nenhum médico. No começo do ano, por exemplo, eu fui para uma viagem e que eu fui o único médico aí junto com a Dior no lançamento de um produto, de um sérum novo deles. Então a gente foi para Nova York, fui eu e a PR da Dior e uma equipe de jornalistas. Então esse tipo de participação, né, de você estar num lugar mostrando algo diferente, tudo eu acho que é super válido. Mas é aquilo que a gente sempre tem que falar. Tem que ter também a inteligência e a estratégia por trás. Então, por exemplo, Perfeito. Quando a gente fez o lançamento do podcast, eu senti no início que alguns pacientes ficaram assim, mas calma aí, o Daniel apresentando o podcast com o Ian, conversando com celebridades, será que ele vai parar de atender e vai virar apresentador? Eu recebi vários pacientes, não foi um nem dois, foram vários pacientes naquela primeira semana questionando, será que ele vai mudar de área? E aí realmente foi um trabalho meu para falar assim, não, calma, tô aqui, amo trabalhar na clínica, Fiquem tranquilos. O podcast é só mais um projeto, né? A gente pode se desdobrar, porque realmente as pessoas naturalmente querem colocar a gente naquela caixinha. Então você é o médico que todo dia posta para mim as novidades sobre a dermatologia. Por favor, não saia daí, não pare de fazer o que você está fazendo, porque é isso que eu cliquei para seguir, é isso que eu quero acompanhar. Então, aos poucos, você tem que ir introduzindo esses assuntos, mas realmente, a não ser que você queira fazer uma transição de carreira, que não era meu caso, você tem que tomar cuidado, porque a sua audiência é muito sensível. Então, quando eu comecei a falar esse começo do ano, lançar a Clínica Infinita, o curso de mentoria, eu também tive que fazer um preparo, eu já estava escolado do podcast, então eu falei para minha equipe, eu falei, olha gente, no meu perfil pessoal,
os assuntos do Clínica Infinita vão entrar no máximo 1 ou 2 vezes por semana. No LinkedIn pode entrar todos os dias, no perfil da mentoria pode entrar todos os dias, mas no meu pessoal, os meus seguidores não estão esperando esse assunto, eles não me seguem necessariamente para ouvir falar sobre isso. Então a gente vai ter que introduzir aos poucos. É claro que eu sei que tem médicos que me seguem e estão ávidos pelo conhecimento de gestão, mas tem um grande público e minha comunicação do Instagram sempre, e das outras redes sempre foi voltada, exceto o LinkedIn, né? Sempre foi voltada para atrair pacientes para a clínica, então sempre foi esse tipo de comunicação que eu tive. Então existe essa sensibilidade e a gente tem que fazer isso de uma maneira muito bem pensada. Com muita estratégia, muita intencionalidade, mas ao mesmo tempo sem perder a naturalidade, assim, né? Que não vai ser um negócio forçado, cara, faz sentido pra mim, tá dentro ali do que eu quero como profissional, então esses 2 pontos me chamaram muita atenção, assim. E sempre de acordo com aquilo que você sente à vontade, porque, por exemplo, como eu te disse, né? Eu sigo muitas pessoas da gestão, admiro muitas pessoas da gestão, e sigo muitas pessoas que vivem de mentorias, de cursos. E não é meu objetivo, né? Obviamente eu gosto de falar com médicos sobre gestão. Hoje tenho a mentoria como mais um braço, dentre muitos outros que eu tenho hoje na profissão. Mas, por exemplo, e não é hoje meu objetivo eu todo dia aparecer lá e me tornar o guru dos negócios, o cara que vive de cursos e que fala de gestão. Então, por isso que eu jamais iria, mesmo próximo de um lançamento e tudo mais, expor, né, o pessoal que me segue a isso e eu também fazer uma coisa que eu não me sinto à vontade de fazer, né? Então, realmente tem que ir tateando e sentindo, a verdade. Boa. Você falou ali um pouquinho sobre, até dos pacientes, de colocar nessa caixinha, né? Agora o doutor vai falar só de curso, vai falar de... E aí uma coisa que me chamou bastante atenção quando a gente abriu, a gente falou um pouquinho do nosso trabalho 360, né? Que os nossos clientes, eles te citam muito como referência, porque eles querem construir, mas às vezes também vem aquele feedback mais qualitativo, mas eu não teria coragem de fazer o que o doutor Daniel assim, faz, o jeito que ele faz o conteúdo, de se expor. E a gente sabe também que além dos pacientes, colocar numa caixinha, quando o médico começa a aparecer, começa a falar mais, também vem o outro lado. Assim, se tá fazendo muito conteúdo é porque não atende paciente. É o médico marqueteiro, porque vocês não podem fazer uma série de coisas dentro da especialidade, o CRM não deixa, enfim. Como é que foi trabalhar a cabeça para isso também, doutor? Acho que é legal falar desse ponto, porque os nossos clientes, eles têm muito, assim, esse medo de se expor, sabe? Inibe muito, né? Primeira dica é realmente você abstrair, né? Porque eu acho que eu tinha muito... Na época que eu comecei, por exemplo, a fazer as redes sociais, pouquíssima gente fazia. E eu ouvi de tudo, né? Do tipo, imagina, olha lá, realmente é o médico marqueteiro. E ouvi críticas de pessoas que falaram assim, batiam no peito e falaram assim, eu não preciso disso porque minha agenda tá lotada, porque meus pacientes vêm por indicação e porque eu não preciso das redes sociais. Corta para o mundo atual, né? Em que não existe mais um boca a boca sem uma boa rede social. Você pode, sim, claro, os pacientes continuam vindo muito do boca a boca, mas esse boca a boca sempre é assim, segue meu dermatologista, vê o trabalho dele, e aí o paciente segue e fala assim, realmente me identifico, agenda e vem, entendeu? É a primeira atitude, tu me indicou alguém, assim, nem agora a gente estava falando antes ali, você me passou o nome do contato. A primeira coisa que eu vou fazer é no Instagram ver o conteúdo. Instagram ver o conteúdo, Então você quer validar aquilo, né? Hoje você quer validar, são tantas opções, então você quer validar aquele portfólio que foi te passado, para ver se tem fit com aquilo que você acredita, com o seu estilo. Então... não dá pra gente fazer uma rede social pensando nas outras pessoas, nos outros colegas, né, de profissão, porque se você for fazer isso, primeiro que você não vai fazer na linguagem correta, eu já vi muito médico querendo ser extremamente, né, científico, prolixo, numa comunicação que não é interessante para o paciente, né? O paciente quer o quê? A pessoa que está lá te seguindo, ela quer que você seja útil, ela quer que você entenda a dor dela, e que você entenda também os desejos, né? E ajude a satisfazer os desejos que ela tem internamente. E quer, né, entender pontos de opinião que batem com a opinião dela, né? Se sentir ali apoiado, identificado. E uma pitada de autoridade também ajuda. Então, acho que esses são os pontos que fazem parte ali para você ter uma rede social com uma linha editorial rica. Como você vai fazer isso? Aí realmente vai de personalidade para personalidade, né? Eu encontrei meu meio de fazer, então realmente eu nunca fui, por exemplo,
pro lado do cômico, do humor, da dancinha. Tem colegas que foram para isso e que se deram bem, porque é o estilo deles, porque eles são dessa forma. Eu nunca fui, então nem, né, eu sou péssimo dançarino. Também não sou a pessoa da roda que faz piada o tempo todo, né? Quem me conhece sabe que eu sou mais, eu sou um pouco mais contido, mais sério, apesar de gostar muito de conversar, de falar. Então, mais uma vez, é aquilo. Você tem que buscar a sua autenticidade, a sua personalidade e definitivamente não ligar para o que os outros dizem. Claro que um conselho ou outro, especialmente de alguém que realmente gosta muito de você. Eu lembro uma vez que eu fiz um post e várias coisas que a gente faz ao longo da vida que são sem noção e que a gente aprende para não fazer de novo. Então, por exemplo, eu lembro que eu fiz um post uma vez que eu mesmo fiz ali a arte. No começo, né, não tinha equipe, Sim. Imagina, era a primeira clínica, e não ficou legal. E aí uma amiga minha que é da parte de marketing, que já trabalhava com agência, falou assim, Daniel, ó, nessa arte aqui não rola, não dá, vai né? dar. Então, alguns conselhos assim construtivos são super válidos. Por exemplo, isso eu acho que eu nunca tinha contado, mas nem no nosso podcast, mas uma vez eu fiz um post, sabe esses posts que a gente fala de oportunidade, né? Então, por exemplo, Natal, a gente sabe que a gente quer aumentar a visibilidade da clínica para as festas de final de ano, é um momento em que a gente atrai pacientes, né, para fazer os procedimentos para o final do ano, e isso foi realmente também na primeira clínica, devia ser lá para 2016, 2017. E sempre a gente pensa em Natal, ali final de novembro, começo de dezembro, a gente lembra da cantora Simone, então é Natal, pelo menos da minha época, né? Você tem quantos anos? Eu tenho 33. Ah, você é bem mais jovem que eu tenho 38. Talvez então você não lembre muito da época. Não, mas eu lembro. Da Simone do Natal, mas enfim. E eu, inocente, né, da época e não ciente da visibilidade que a gente tinha nas redes sociais, fiz um post usando ali a capa do Então é Natal e falando assim, olha gente, então é Natal, tá chegando, tem menos de um mês, vamos começar a se preparar para fazer os tratamentos. Deu 2 dias, eu recebi um telegrama do escritório da Simone falando assim, olha, você está usando a imagem indevidamente. E, óbvio, ela estava certíssimo. E assim, então, na minha inocência, ilusão de não imaginar o quanto que a rede social tem esse alcance e pode chegar diretamente naquela pessoa que você está usando a imagem indevidamente, e que eu falei assim, poxa, realmente tem total sentido. Isso foi ótimo de acontecer naquela época, que eu tinha poucos seguidores ainda e tinha uma clínica pequena, porque hoje eu já não cometo esse tipo de erro. Então, por exemplo, quando sai lá uma notícia de um ator, de uma atriz que vira manchete em todas as redes falando, ele exagerou na harmonização, que não sei o quê. Eu não pego a imagem do ator e da atriz e fico assim, tá errado, tá certo, que não sei o quê. Por quê? Porque eu tenho ciência não só do ponto de vista jurídico, que vai me dar um problema, mas também do ponto de vista ético, não é legal. Já aprendi com a Simone lá atrás. Já aprendi com a Simone, graças a Deus, Simone, muito obrigado. Foi muito válido, obrigado por aquele telegrama. Mas a gente tem que ter realmente esse cuidado. Então, algumas coisas realmente os amigos e os colegas podem dar um toque e nos ajudar, mas muitos deles realmente não fazem aquilo que você... não estão dispostos a fazer aquilo que você está fazendo, só que é o famoso quem quer o gelo, quem quer encher a forminha, né? Então, todo mundo quer o gelo, mas encher a forminha, que é acordar todo dia, pensar o que eu vou postar, fazer um roteiro, né? Hoje eu escrevo todos os vídeos que eu faço, eu sento lá, eu roteirizo, hoje eu tenho uma equipe que me ajuda muito, o Pedro que está aqui me ajuda muito nos roteiros também, mas no começo eu não tinha equipe, né? Então era eu mesmo que sentava, vou procurar um estudo científico, e procurava estudo científico, montava o roteiro, grava, edita, procura uma capa, faz a edição do vídeo, posta, edita a legenda. Então é um trabalho que é bem grande, então a gente sempre tem que valorizar a pessoa que está, mesmo que ela não começa bem, que ela não começa acertando, porque ninguém começa acertando, né? A gente vai tateando, vai sentindo qual que é a nossa voz dentro da rede social, mas essa pessoa que está lá tentando, ela tem que ser muito mais valorizada do que a outra pessoa que está só lá criticando, que fica seguindo os outros só para falar, esse aqui se expõe demais, eu não faria isso. Tá, o que você faria então? Porque assim, pagar uma agência para fazer todos os posts para você e não ter engajamento zero e as pessoas
falarem assim, tá, isso aqui é igual ler uma revista na banca, não tem Todos personalidade iguais, nenhuma. né? Isso aí também é uma coisa que eu também posso ir lá e te criticar, Uhum. entendeu? Falar assim, tá péssimo também o que você tá fazendo. Então, não vale a pena, né? Boa. Até nessa segunda parte a gente vai entrar um pouquinho mais desses processos, tá? Falando um pouquinho de como é que tu fazia a produção, e acho que agora com equipe também e tudo mais. Até pedir desculpas aí pro Pedro. Pô, Pedro, o pessoal mandou o endereço errado lá pra ti, que bom que tu conseguiu nos achar Mas aí. ele chegou. Mas acho que uma coisa mais, assim, que me chamou bastante atenção, acho que só pra encerrar bem essa parte ali, que tu falou lá no início, que é a questão da consistência, da constância, não vai ficar bom no início, né? Os primeiros, Não. acho que tu deve olhar, alguns tu já deve ter arquivado, Nossa talvez, tu olha lá Senhora. atrás, o que eu tava fazendo aqui? É realmente essa repetição, fazer de novo, que aos poucos tu vai encontrar ali o teu caminho, né? Exato. E pelos feedbacks que você recebe, né, diretamente ali, pela forma, você entender realmente qual é o tipo de público que você quer atingir, que isso também é super importante, porque a gente tem conteúdos, né, que realmente são de topo de funil, que realmente você quer passar um assunto em larga escala para atingir um público maior com outro objetivo, que é o objetivo realmente de ou de ganhar mais seguidores, ou de ganhar uma maior visibilidade, ou de ter um posicionamento, uma autoridade. E tem os conteúdos que são realmente conteúdos de fundo de funil, que são conteúdos mais específicos, que você realmente você não está preocupado em atingir a massa, porque é um assunto às vezes um pouco mais profundo, mais específico, nem todo mundo vai poder consumir aquilo que você está mostrando, mas que tem um fit muito certo com aquele público que você quer que chegue na sua clínica pedindo aquele aparelho ou se identificando com aquele conteúdo. Às vezes por exemplo, eu vejo, estava refletindo isso essa semana, eu vejo às vezes alguns colegas que falam assim, poxa Daniel, mas você posta os produtos, você não tem que postar o seu skincare, os pacientes vão copiar seu skincare. Eu falo assim, mas eu não sou vendedor de skincare. Falei assim, o meu core business na clínica não é a receita dos tratamentos apenas, né? Dos produtos. Uhum. Eu também faço a indicação dos produtos, sempre deixo claro que a indicação é totalmente individual, mas eu sei que muitas das pessoas, talvez a maioria das pessoas que me seguem nas redes sociais, infelizmente não vai conseguir ir até a clínica e passar na consulta comigo para eu fazer uma prescrição personalizada. E às vezes ali as poucas dicas que eu dou ali, eles podem absorver alguma coisa, podem utilizar e vão lembrar de mim quando eles estiverem utilizando. Perfeito. E muitos outros pacientes, às vezes é uma dica simples, que eles chegam assim e aquilo desperta, fala assim, nossa, o Daniel falou daquele produto, lembra de mim na farmácia, compra o produto e fala assim, o produto foi ótimo, vou estar na hora de eu passar lá para refazer meus tratamentos. Então, você fala assim, informação, utilidade, a gente tem que dar também, a gente tem que ficar vendendo tudo, entendeu? Uhum. Não é tudo sobre venda. É igual quando a gente fala de networking, né? Se você começa o networking já querendo receber, não funciona. Então, nas redes sociais é um grande networking. Então, primeiro você tem que dar. Então, você é útil, você se mostra disponível, você tira as dúvidas. Mas nem tudo tem que ser sobre os procedimentos que você tem na clínica ou as coisas que você vende, né? Você precisa dar um conteúdo gratuito para depois pedir alguma coisa de volta, exatamente, né? Então, é uma balança, né, que a gente vai seguindo. Boa. Até quando tava falando, eu lembro muito do Gary Vee, que é um empreendedor que a gente segue muito conteúdo, ele fala muito sobre isso, assim, de give, depois back, né? Sim. Que às vezes é muito isso, tu começa já, tu acha que já no início tu já vai conseguir ter resultado, cara, é constância primeiro, faz devagarinho, primeiro ganha essa constância, vai fazendo melhor o conteúdo, que aos poucos vai aparecendo. E aí eu queria te perguntar, assim, abrindo um pouco mais do teu lado gestor, de planejamento, você comentou ali que no passado tu mesmo fazia ali as artes e tudo mais, hoje tu já tem uma equipe, e como é que é essa rotina para produzir conteúdo? Tu tem uma data específica, um dia, no que tu entra, que tu, não, isso aqui eu não abro mão de fazer, o que tu terceiriza? Queria que tu falasse um pouquinho desses teus processos para criar conteúdo aí para todas essas redes. Olha, não sei se o que eu vou citar aqui é um bom exemplo. O Pedro tá aqui para não me deixar mentir. Chegou na hora certa, Pedro. Eu vou te falar o seguinte, talvez seja porque realmente eu gosto muito dessa parte de comunicação e me apaixonei pelas redes sociais desde o início, então eu não tenho uma gestão descentralizada, digamos assim. Eu continuo muito participativo em relação à geração de conteúdo, mas, graças a Deus, hoje tem uma equipe que me dá todo o suporte, tanto
que me ajuda, por exemplo, nas pesquisas para levantar, porque, por exemplo, eu não consigo, eu apesar de gerar conteúdo no TikTok, eu não acompanho o TikTok. Eu não sou uma pessoa que abre o TikTok todo dia para ficar vendo o que tá rolando lá. Mas minha equipe olha e me manda, fala assim, Daniel, ó, tá bombando esse vídeo aqui dessa cirurgia, as pessoas querem saber do que se trata. Olha, Daniel, tá bombando esse assunto da blogueira que usou clara de ovo com titica de galinha para corrigir para substituir o Botox. Então eles me trazem essas informações hoje, então me ajuda muito nessa geração, né, de assuntos. E a parte hoje, realmente a parte gráfica, né, de capas, edição de vídeo, tudo mais, eles fazem assim 99% das coisas. Raramente, às vezes quando é um conteúdo que eu quero postar na hora e que é um final de semana que eu não quero também ser indelicado com a equipe, eu falo, então me dá aqui, que eu já vou fazer, já vou postar e boa, entendeu? Mas essa parte eu consigo. Agora, a gente tem um grupo de WhatsApp que conversa sobre isso o dia todo. Então, a gente tenta seguir um cronograma, mas eu considero hoje que esse cronograma ele é bem utópico, porque as redes sociais elas demandam né, uma rapidez. Então, se quer me deixar muito irritado, é assim, o assunto já tá em alta e eu já não ter ou eu falo no início ou eu já não falo mais, entendeu? Então, por exemplo, Barbiecore, né, que foi essa onda. Deu para perceber, né? O David fala muito da curva de Gauss. Eu lembro de todas as aulas dele, ele fala da curva de Gauss. Ou você tá no início, ou você tá no meio. No final é péssimo, né? Então, assim, o início é ótimo, porque as pessoas vão, né, falar assim, poxa, olha, ele já falou sobre aquele assunto, falou do jeito dele, da maneira dele. O meio, você é só mais um na multidão falando daquele mesmo assunto. Pode ser que já pegue umas pessoas que já estão enjoadas, falam assim, ai meu Deus, mais um vai falar disso. E o final a pessoa deixa de seguir, né? Porque fala assim, não, retardatário, só agora deu tempo, só agora ele se atentou. Já posso com aquela imagem do Rubinho junto. Pois é. Então, as redes sociais, elas fazem isso. Então, assim, saiu o estudo científico, se o estudo científico já foi comentado pela maioria dos médicos da minha área, já saiu na maioria das capas de revista, já saiu nos jornais e tudo mais, é difícil esse conteúdo ter relevância, né? E quando eu for falar sobre ele. Então, o nosso cronograma, ele tem essas janelas hoje para falar assim, tá, esse dia é um dia que está aberto para a gente falar de algo novo. Então, realmente pode ser uma opinião do especialista a respeito do assunto da semana, que acabou de sair. Então, por exemplo, ontem a gente teve aí uma polêmica de um produto que foi usado para alisamento de cabelo e que foi retirado do mercado porque ele tinha produtos proibidos, né, composição proibida. Então, isso tem que entrar na pauta amanhã. Não dá para esperar, porque, não, mas o cronograma de amanhã é um vídeo sobre laser. Não, né, gente? Não tem. Pula. Aí a minha equipe fica... Aí a equipe que corre, né, Pedro? Aí, gente, não dá pra falar que eles ficam muito felizes, né? Porque eu sou a pessoa que fica lá, então, gente, hoje, pensando bem, eu queria mudar o assunto do dia. Pensando bem, chegou um aparelho novo aqui na clínica que não dá pra eu esperar a semana que vem pra lançar. Eu já tenho que lançar agora antes que outra pessoa lance. E aí isso exige um cronograma vivo. O cronograma não é estático, o cronograma é dinâmico e exige... como eu falo, tem gente, né? Não posso falar que é regra. Eu faço porque eu gosto, né? Então, assim, eu estou lá envolvido, trazendo temas também e falando isso eu quero falar desse jeito, isso eu quero falar assado, porque eu gosto de fazer isso, de trazer ideias de quadro. Então, por exemplo, o quadro na farmácia com o Daniel Ziabas, ou o quadro do Opinião de Especialista, ou o quadro do Dermato Investiga, foram coisas ideias que surgiram da minha cabeça porque eram coisas que eu gostava de falar e que eram coisas que eu já fazia ali de uma maneira não rotineira nas redes sociais e que a gente resolveu falar assim, não, então vamos tornar isso um quadro e vamos trazer isso regularmente no nosso cronograma. Então toda quarta tem um na farmácia, o dermato especialista entra pelo menos 1 ou 2 vezes na semana, então viraram quadros fixos. Mas realmente o cronograma não é engessado e eu faço essa participação ativa porque realmente eu gosto. E para mim é uma coisa que me empolga, entendeu? Boa. A gente fala isso muito lá na empresa também, né? No final do dia, seja uma clínica médica, seja uma startup, como um negócio digital como a gente, no fim do dia tudo é negócio, né? E a gente fala muito isso pro pessoal lá também. A gente tem lá o conteúdo, tem a programação.
apareceu essa situação, gente, apareceu essa oportunidade aqui, sabe? Entre o mapa e o terreno, vamos pelo terreno. Sim. O mapa tá mostrando uma coisa, só que aqui o mapa tá mostrando que tem, sei lá, um rio. A gente vai continuar andando por aqui, vamos para esse caminho aqui, né? E aí tu falou um pouquinho ali também, doutor, que eu acho que também deve ser de forma natural, mas também intencional ali, que é essa questão do networking. A gente percebe muito nas tuas redes a questão dos eventos também. Como é que tu faz para te programar para eles? É também pensado? É muito mais da parte científica, mas também como é que tu trabalha esses conteúdos quando tu vai para os eventos? Acho que recentemente a gente estava falando, acho que foi em Singapura, né? Singapura, então, além do evento da parte científica, eu vi lá nos teus stories, tu indo lá, mostrando alguns produtos, falando um pouquinho diferente também. Como é que é essa parte de eventos, de network que tu trabalha no teu marketing também? A presença nos eventos, e aí são eventos, desde eventos científicos, né, nos congressos, eu acho que é super importante. Alguns eu vou como professor mesmo para dar aula, então isso é interessante porque gera autoridade, gera posicionamento. Outros eu vou realmente como ouvinte, e aí nesses que eu vou como ouvinte, a ideia é realmente, como foi o de Singapura, a ideia é trazer, né, o que tem de novo para os meus pacientes, então trazer essa atualização. E aí eu aproveito que tô lá num país diferente, com produtos diferentes, farmácias diferentes, e é legal trazer um pouco dessa cultura, né? Então, a forma como eles veem os cuidados com a pele, a forma como que eles usam os produtos, o skincare, acaba sendo bem diferente, e isso é legal da gente trazer esse tipo de informação para as outras pessoas. Então, eu não me obrigo a, por exemplo... igual, eu conheço alguns influenciadores de outras áreas que eles mantêm no cronograma deles uma viagem por As mês, participações, né? ou a cada 2 meses. Não, e às vezes eles fazem assim, por exemplo, vamos fechar uma viagem para a Europa e já contactam todos os possíveis patrocinadores, porque as nossas visualizações, elas aumentam muito quando a gente viaja, né? O engajamento aumenta porque a gente saiu da rotina, a gente está postando coisas diferentes, isso aumenta a curiosidade das pessoas. E eu não faço isso, eu não programo com esse objetivo uma viagem, mas eu aproveito sempre essas viagens e elas acontecem pelo menos uma por mês ou a cada 2 meses para fazer isso, até porque é uma forma realmente da gente... abordar assuntos diferentes, sair um pouco ali da rotina da clínica, né? Boa. E acho que a pergunta é como é que faz para equilibrar tudo isso, doutor? Empresário, empreendedor, médico, criador de conteúdo, vai nos eventos também, participa, além da parte médica, que nem tu falou ali da situação do caso da coach também, né? Como é que equilibra tudo isso? Família junto? Equilibra... Bom, primeiro, eu realmente eu não sinto um peso de fazer tudo isso, porque eu gosto muito daquilo que eu faço, né? E eu não posso, se eu te falar que assim, eu sou uma pessoa conformada, que me submeto a coisas que eu não gosto, mentira. Até quando eu vim para São Paulo, que eu comecei a trabalhar, acho que meus pais ficaram preocupados porque o tanto de emprego que eu mudava. Porque eu trocava assim, eu tava dando plantão no hospital, eu odiava o hospital, eu mudava, daí eles vinham, conversavam comigo do outro mês, eu tava mudando. Então, realmente, eu não sou uma pessoa que eu consigo ficar fazendo coisas que eu não gosto. Acho que talvez por isso que eu quis sempre abrir minha clínica para fazer as coisas do meu jeito, porque eu talvez não conseguiria trabalhar num lugar que eu não tivesse ali totalmente condizente com aquilo que eu acredito. Então isso facilita muito, tá? Por eu ter esse perfil já, né, de liderança e gostar de fazer a gestão do meu negócio, da minha forma, nunca fui uma pessoa que falasse, não, eu gosto de ser médico, essa parte de gestão eu prefiro contratar. Nunca foi assim, como eu te disse, né, quando eu contratei empresas eu ficava assim, mas será que eu tenho que fazer desse jeito que todo mundo está fazendo? Será que é esse o modelo que funciona para mim? Não me vejo nesse modelo. Então foi por isso que eu falei, não, então se eu não me vejo nesses modelos que estão me apresentando, eu preciso fazer do meu jeito. E, ao mesmo tempo, o que me alimenta, assim, nas horas vagas, então, por exemplo, eu deixo de ir em finais de semana em alguns eventos, porque eu me alimento da energia da minha família, do meu marido no final de semana, com as nossas cachorras. Então, apesar de gostar muito de trabalhar e de, durante a semana, ficar lá na clínica quase 12 horas por dia, todos os dias... Cuidado para quem fala assim, vou abrir meu próprio negócio porque eu vou trabalhar menos. É o caminho para você trabalhar duro. Nunca é menos, né? Sempre tem uma coisa nova para fazer. Eu vou ser o dono da minha agenda, eu vou fazer meus horários. Não, você faz muito menos,
E eu lembro que assim que eu comecei a trabalhar, eu não tinha agenda suficiente, eu falava assim, ah não, sexta à tarde eu não vou trabalhar. Porque eu não tinha nem paciente para lotar a agenda de segunda a sexta, né? Mas quando você tem e quando a demanda aumenta, você quer mais é trabalhar de sexta-feira, até porque é um dia ótimo para os pacientes fazerem procedimento e descansar no final de semana. Então eu equilibro. Então realmente eu não, por exemplo, eu não abro a clínica no sábado, porque eu preciso desse momento de ir para São Carlos no final de semana, ver meus pais uma vez por mês, ou ficar com a minha família aqui em São Paulo e descansar e recarregar. E vou equilibrando essa parte de Daniel dermatologista, Daniel líder e gestor de clínica e o Daniel família, Daniel amigo. Então é um mix que é o que me sustenta. Eu também não conseguiria fazer só uma coisa ou só outra. Eu faço mix para tudo. Eu não sou o perfil de médico, por exemplo, que, como eu te disse, viveria só de cursos ou que viveria só sendo speaker de marcas e deixaria o consultório de lado. Eu preciso dessa dinâmica, sabe? De cada dia ter a possibilidade de fazer coisas diferentes, estar em lugares diferentes. Por exemplo, olha que legal, tô aqui num podcast, daqui a pouco eu vou lá para a clínica, vou atender. Então são coisas tão diversas, né? Mas que me tiram da zona de conforto e que me fazem sempre aprender coisas novas, né? Boa. E acho que o principal é aquilo que tu falou, né? Não é um fardo, né? É até um propósito muito forte. Dá pra ver que tu gosta de estar falando disso, falando agora de gestão, depois ir lá pra clínica, então fica mais fácil, né, pra fazer isso. E até a gente gravou um podcast recente com o David também, e aí ele falou muito isso, assim, cara, na nossa vida, assim, que estoura um pouco, vai além da bolha do médico, não existe muito esse equilíbrio. O que a gente vive é contrabalanceado. Então eu sei os momentos que eu preciso focar muito bem e fazer aquilo acontecer. E aí depois eu também vou lá e eu tenho meu momento com a minha família, a gente vai e viaja. Né? Então é assim que ele faz essa gestão. Eu não consigo todos os dias fazer o meu treino direitinho, estar um momento talvez especial com a minha família na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Então eu foco naqueles momentos que eu preciso focar no negócio e depois eu tenho meus momentos ali também com família, enfim. Então é muito esse de contrabalancear, né? Então, mas eu vi lá no teu podcast lá que teu marido reclamou que vocês tinham 12 dias de férias, agora já virou 10. Ele reclama. Então, isso que eu ia falar. Ó, esse equilíbrio, quando a gente fala, não, a gente equilibra tudo. É um equilíbrio do meu ponto de vista, que sou um workaholic e que não ligo e que pra mim sábado e domingo livre já tá ótimo e férias, assim, uma semana já tá tranquilo. Eu falo que é o meu melhor momento de férias, acho que talvez pela minha personalidade, que sou uma personalidade realmente bem... gosto ali de... até um pouco controlador, né? Então... meu melhor período de férias é realmente entre Natal e Ano Novo, porque a clínica tá fechada, a equipe tá descansando também, e eu realmente consigo me desligar. Mas, por exemplo, agora, uma semana em Singapura, com a clínica funcionando, eu tô recebendo sempre mensagens, e por mais que, né, eu tenho ótimos gestores na clínica, então hoje a gente tem as equipes muito bem divididas e tem outros líderes lá dentro que podem tomar as decisões por mim. Mas eu amo, me envolvo no projeto, então realmente algumas coisas eu não consigo deixar seguir e falar assim, ah não, depois eu vejo isso, assim, eu tô lá participando. Sei bem como é que é, os empreendedores, assim, que começam, a gente tem aquela paixão por resolver aqueles problemas, assim, então eu sei bem a dor que tu sente ali. Eu acho que tem gente que vem com determinados propósitos, né? Então, claro... tenho certeza que tem médicos nos assistindo que não levam necessariamente a carreira para esse nível, que elas veem outras coisas como prioridades, mas que no tempo que eles estão dedicados na carreira, e por isso que eles estão assistindo esse podcast, eles querem fazer o melhor deles, e tá tudo certo. Tá tudo certo. E não precisa, eles não precisam ser assim, né, o médico que vai do dia para a noite trabalhar 12 horas por dia e só viver em função do trabalho. Só vai viver isso se realmente gostar, quiser e tiver isso como propósito, mas realmente a gente sabe que hoje o sucesso vai além do trabalho, né? Então, se você não tiver com as outras caixinhas equilibradas, você também possivelmente pode se arrepender depois, né? Exato. A gente falou exatamente isso ali não tem sucesso que pague, pô, tu tem a saúde debilitada, ficar longe da família, então ao longo da jornada a gente vai percebendo isso, né? Indo para a parte já final aqui pra gente fechar, doutor,
Lá no início a gente abriu falando um pouco do que vem no digital e agora vai para a realidade da clínica, né? De fazer essa transição do online para offline. Uhum. A gente estava falando um pouquinho de omnichannel ali. Como é que tu trabalha isso com o teu time? Você falou lá 30 e poucas pessoas, né? Para que de fato que o pessoal consiga ver nas redes sociais, eles encontrem lá, porque criam uma expectativa, as pessoas querem uma experiência. Como é que é esse trabalho assim de conseguir levar o digital para o offline? Como é que tu trabalha a cultura da tua clínica lá? A cultura da clínica eu aprendi a trabalhar principalmente nesses últimos anos, quando a nossa equipe cresceu muito e a dificuldade de manter uma cultura passou a ser muito maior, né? Porque na minha segunda clínica eu lembro que eu abri a porta da minha sala e era um corredor com mais 4 salas em que eu encontrava toda a equipe ali naquele corredor. Assim, então se eu falasse assim, por favor, já surgia todo mundo ali naquele corredor. Então imagina, comunicação muito fácil, muito direta, a gente reunia ali todo mundo sentado na... Era quase por osmose, assim, por né? osmose. Reunia todo mundo ali na sala de TV, e mesmo assim, como eu não tinha tanto conhecimento de gestão, e não sabia da importância, por exemplo, de manter a regularidade das reuniões, de fazer as reuniões one-on-one, de fazer reunião de feedback, de fazer as nossas convenções semestrais. Então, eu não entendia, né, a importância disso, né, de ter essa troca, essa comunicação direta com o colaborador. Então, nessa época, eu achava realmente que a experiência do paciente aqui na clínica, vamos colocar um frigobar lá na frente, vamos colocar a copeira bem vestida para servir um café com um biscoitinho. E eu achava que eu tava... E fazia uma consulta, sempre me garantia, graças a Deus, numa boa consulta. E eu achava que aquilo eu já estava fazendo uma ótima experiência do paciente. E aí, com o tempo, a gente descobre que a experiência do paciente não tem nada a ver só com isso, né? Isso é também parte da experiência, mas a experiência do paciente realmente começa com uma equipe bem estruturada, com valores e com uma cultura bem direcionados, né? E aí isso envolve desde um preparo melhor que a gente tem que desenvolver para fazer contratações mais assertivas, né? Então ali o momento da entrevista, a gente já consegue levantar muitos pontos que são importantes para ver se aquela pessoa tem fit com o seu propósito dentro da sua empresa. E lá dentro, né, desde o momento do treinamento, do desenvolvimento, de você oferecer para esses colaboradores toda a formação, né, não só técnica para eles desenvolverem um bom papel, os soft skills, né, que são fundamentais para que eles realmente entendam a importância do desenvolvimento dessas habilidades interpessoais para eles performarem melhor. E essa constância realmente de reuniões, de troca, essa forma de você se mostrar acessível e literalmente a mesma coisa que a gente faz nas redes sociais, né? Repetição, intenção, constância, você tem que ter com a sua equipe. O óbvio precisa ser falado. Você precisa sentar lá e falar assim, olha, por que essa clínica existe? Aonde a gente quer chegar? Por que nós somos diferentes dos outros? Por que a gente existe no mercado? O que a gente quer trazer? Por que o paciente vai escolher a gente e não outro lugar? Então isso tem que ser falado e tem que ser falado todo mês. Então a gente faz declaração e manifesto a declaração de posicionamento e o manifesto da empresa, eles são feitos todo mês praticamente. Então reúne a equipe, recorda o manifesto e traz as atualidades daquele mês, aborda um assunto diferente. Por exemplo, agora a gente vai ter uma convenção agora em agosto e a gente escolheu um novo tema para... O ano passado foi Extraordinários. Para quando vai passar esse podcast? Vai ser esse mês agora, que é de agosto ainda. Então acho que eu ainda não posso dar... não vou dar spoiler. Não vou dar spoiler, porque vai que sai antes, que ainda é surpresa para eles. Mas a gente vai trazer um novo tema. Então bacana. Esse investimento de tempo na equipe é fundamental. Por quê? Porque o branding, ele se estende, né, para todos os membros da sua equipe. Então, assim como ele se estende para o seu ambiente físico, né, então aquilo que as pessoas estão vendo nas redes sociais, a forma como eu me visto, a forma como eu me comunico, o meu tom de voz, como eu explico as coisas, elas esperam que aquilo seja replicado presencialmente. Então elas esperam chegar na clínica e viver uma experiência
semelhante àquilo que eu estou passando lá nas redes sociais. Então, encontrar o Daniel do mesmo jeito, mas não só o Daniel. Então, assim, eles esperam que a equipe conheça dos procedimentos assim como eu conheço. Não adianta nada chegar lá e a pessoa falar assim, não, eu vi um vídeo que o doutor postou sobre tal coisa lá. Que vídeo? Que aparelho? Calma aí, deixa eu ver. Ou até às vezes pergunta para a recepção, tá, mas se dói e a pessoa nunca fez aquilo. Não sabe, exato, não tem a experiência daquilo. Então, o tom de voz, a forma como comunica, claro, né, as cores, o branding, tudo tem que estar presente porque são pontos de identificação que fazem com que o paciente, de uma maneira até instintiva, quando chega na clínica, fala assim, ele continua aquela jornada que ele começou através das redes, ou através do telefone, ou através do WhatsApp, e aquilo não tem impactos, não tem lombada. Não tem aquela entendeu? ruptura, né? Não que acho que ruptura, é um dos grandes desafios, assim, hoje tu conseguir dar essa mesma experiência independente do canal que ele tá te vendo. E é muito frustrante você fazer uma consulta, e isso eu tenho certeza que muitos médicos que nos acompanham aqui já devem se identificar, porque eu já vivi isso. É muito frustrante você fazer uma consulta primorosa, você fazer um procedimento muito bem feito e um dia o paciente chegar para você e falar assim, poxa, doutor, mas olha, não dá para continuar vindo aqui, porque aconteceu isso, a sua equipe fez isso, a experiência não foi boa, ou não consegui agendar, ou não me trataram bem, ou não sei o quê. É muito frustrante. E todo médico, garanto que está assistindo aqui, já passou por isso em algum momento. E o pior, muitas vezes nem sabe. Porque não tem, Exato, não tem essas rotinas não tem que tu falou, que volta, né? Não tem esses processos, então não consegue acompanhar. Se você não faz um NPS, você não, né? Como eu falo, você vive no isolamento confortável do consultório particular. Você falou bastante lá na tua mentoria do consultório infinito, né? Isso. A questão da NPS. É fundamental, né? Graças a Deus o Gestão DS, gente, tem um NPS automático ali que já manda por e-mail, já calcula a pontuação. A gente apresenta os resultados do NPS da Gestão DS. Ah, que legal, doutor. Todo mês para a equipe. Apresenta os comentários, né, que os pacientes fazem. Pode deixar. A gente não só parabeniza, como presenteia, né, aqueles que foram citados, porque eu falo assim, olha, às vezes o paciente dá 10, mas ele dá 10 e ainda fala o seu nome nos comentários. Eu falei assim, você fez um trabalho muito brilhante, aí a gente dá um presente. Então, acho que isso é muito legal e, poxa, não falta pauta para você ter com a reunião de equipe. E não façam como eu, que passou a ter essas reuniões só depois que realmente quebrei a cara algumas vezes e por muitas vezes falei assim, nossa, vontade de trocar a equipe toda, sabe? E graças a Deus, quando eu comecei a ter essa regularidade e graças a esses cursos que eu fiz e tudo mais, hoje a gente tem uma equipe que tem, assim, total coerência com o nosso propósito, com os nossos valores, com a nossa cultura. A gente vive aquilo realmente, todo mundo entende por que a gente está lá, cada um está ali pelo seu sonho próprio, mas a clínica ajuda a esses sonhos se tornarem realidade. Né? Ah, que legal. Então, hoje eu tenho muito orgulho de viver o que eu vivo por conta dessa construção. Mas quem pode pensar assim, mas eu estou numa clínica pequena, eu só tenho 2, 3 pessoas. Ótimo, melhor ainda, é muito mais fácil. Mas faça. Eu falo que a gente precisa desse tempo, sabe? Então, fecha ali a agenda, um período por mês, reúna com a sua equipe, traga assuntos novos, ajude na formação. A gente, por exemplo, assinou o G4 Pass, né? Então, a gente disponibiliza o G4 Pass para toda a equipe. E a gente também bonifica, conforme eles completam os cursos e emitem o certificado, a gente vai presenteando eles e fazendo também ajuda na construção da carreira. Ah, que legal. Eu fico muito feliz de bater esse papo contigo, porque lá em 2016, quando a gente iniciou a gestão da S, a gente assim, é um prontuário, é agenda, mas a gente sempre trouxe muito essa ideia da gestão para o consultório, porque a nossa missão é ajudar os médicos a construir negócios melhores. Então a gente falava muito de conseguir ver os melhores pacientes, as principais origens. E aí eu lembro que a gente tentava levar isso para os médicos lá em 2016, o pessoal, não, mas isso aqui não precisa, não funciona. E aí depois de tanto tempo, assim, poder estar te ajudando também e vendo o quanto a gestão de fato impacta no teu negócio, a gente do outro lado fica muito feliz de poder ver esses resultados também, de alguma forma tá também te ajudando aí no consultório. Ajuda muito, sem dúvida. O infinito que a gente defende, né, para o paciente se manter ali rotineiramente na sua clínica e indicar outras pessoas, precisa dessas ferramentas.
E o Gestão ajuda a gente muito. Quem não conhece tem que conhecer, porque realmente é uma ferramenta primorosa. Muito obrigado, doutor. E acho que pra gente fechar aqui, doutor, a gente tem o nome do nosso podcast é Prontuário de Gestão, né? Então, não vou te explicar o que é prontuário e prescrição, porque... mas basicamente, quando a gente tem muitos convidados que são da área de startup, são empresários, então a gente fala pra eles, como o nosso público é médico, público de consultório, de clínica, do episódio de hoje, se tu fosse deixar uma prescrição pro pessoal fazer, né? Então, por onde começar, o que tu recomendaria aí pros nossos ouvintes? Olha, primeiro eu acho que o desenvolvimento pessoal é super importante, né? Então, esse desenvolvimento pessoal, busque realmente cursos para que você possa se desenvolver nessa parte de gestão, isso vai ajudar muito. E busque pessoas que te inspiram, né? Que possam realmente corroborar para que você possa imprimir a sua personalidade, a forma como você vai conduzir sua clínica de uma maneira mais assertiva. E dedique tempo a você olhar para o seu negócio, né? Eu acho que a gente passou do tempo em que a gente poderia se dar o luxo de ser médico apenas, né? Então, quem quer abrir, a não ser que a pessoa realmente não faça questão de ter sua própria clínica, que queira trabalhar na clínica dos outros, talvez alguns elementos de gestão ela pode até dar uma passadinha rápida, não todos, muitos ela vai ter que conhecer. Mas, por exemplo, branding é uma coisa que, mesmo se você não abrir sua própria clínica, você tem que ter hoje conhecimento profundo, branding, marketing. Então, ter essa humildade intelectual de olhar e falar assim, não basta ser só um bom médico, hoje a gente tem que entender desses outros assuntos, e esses assuntos podem chegar até a gente ou através de consultorias ou através de bons cursos. Hoje a gente tem empresas como a de vocês, que investem nesse tipo de formação, de educação, nesse tipo de conteúdo, como a gente está gerando agora. Isso, sem dúvida, pode ser um clique que ajuda a virar a chave e despertar as pessoas para esse conhecimento. E conhecimento é o que faz a gente mudar as nossas atitudes e gerar novos resultados. Boa, bom demais. Cara, tinha muita coisa aqui, acho que depois, quem sabe, vamos fazer um próximo, falar dessa parte de processos de gestão, essa parte mais interna, claro. Assim, daria para aprofundar muito. O Pedro já tá no meu ponto aqui, tem horário já com o doutor, mas acho que do que me marcou bastante a minha prescrição, porque a gente sempre, cada um dá uma prescrição aqui, o que me marcou muito do papo de hoje foi muito essa questão da naturalidade também no que vai fazer, mas com uma intencionalidade, com uma estratégia por trás, né? Tudo foi... algumas coisas, como tu falou lá no início, fui errando, mas quando fui aprendendo ali, tem essa estratégia aqui, tem essa intenção, então isso me marcou bastante. E trazer autenticidade também, né? Autenticidade. Você poder buscar características suas próprias, que fazem parte da sua personalidade, e trazer isso para as suas redes sociais, porque isso vai fazer com que você nunca sinta vergonha daquilo que você está mostrando, porque aquilo é você, né? É real. Então não vai ter crítica que vá te abalar, porque você está mostrando o que é verdadeiro. Boa. Doutor Daniel, para a gente fechar, como é que o pessoal te encontra nas redes sociais? Também acho que para o nosso público é muito importante, talvez, da tua imersão também, da tua mentoria, da Clínica Infinita, se puder falar para o pessoal. Bom, meu arroba é Daniel Dziabas, então é fácil de achar lá no Instagram, TikTok. No YouTube vocês vão achar o canal do Daniel Dziabas Dermatology, que é o arroba da nossa clínica, e também vão achar o YouTube do Sala de Espera do nosso podcast. E agora a gente tem, então, o curso de imersão e mentoria, o Clínica Infinita. Nós temos o Instagram próprio dele, que é o Clínica Infinita. E também encontram, através do meu perfil do LinkedIn, Daniel Dziabas, tem bastante assunto lá de business e gestão. Boa. Pessoal, muito obrigado por acompanharem mais um episódio com a gente aqui. Nos acompanhe nas redes sociais também, @gestãods, @prontuário de gestão. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.